Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. João 15, nós vamos ler de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Aqueles que são discípulos de Jesus dão muito fruto para a glória de Deus Pai. Podeis sentar, queridos. Ontem nós afirmamos que teríamos que responder 3 perguntas. Obrigado. A primeira pergunta era: por que frutificar? E nós entendemos, à luz das Sagradas Escrituras, especialmente olhando para o Velho Testamento, nas suas ilustrações, parábolas acerca da videira, que Deus plantou Israel como uma videira, cercou essa videira, adubou a videira, fez chover sobre ela, mas ela não produziu. Os profetas, o salmista, como nós vimos ontem à noite, nos afirmaram categoricamente que Deus então derrubou o muro, arrancou a videira e Ele a condenou, inclusive lançando no fogo. Por quê? Porque ela não frutificou. Então, sem querer assustar ninguém, porque nós fizemos isso sábado, pena que você não veio, você tem que produzir fruto para não ir para a fogueira, só isso. Quem não produz está condenado ao fogo. Deus, Ele plantou Israel com o propósito de que ele frutificasse. Pois bem, agora no texto joanino, já não é mais uma parábola, já não é mais uma ilustração comparativa. Nós estamos diante de uma hipérbole, nós estamos diante de uma figura de linguagem que tem como propósito mostrar a semelhança. Aqui a lição é olhar para a ilustração que Jesus está contando e fazer uma aplicação direta. Numa parábola você tem uma lição central. Aqui, nesse texto joanino chamado de machal, a metáfora nos ensina uma lição que vai além da lição central. Nós temos uma lição acerca daquele que é o dono da videira, o agricultor, que é Deus. Nós aprendemos ontem
que ele tem dois propósitos: um é cortar aquele que não produz, e o outro é limpar para que produza mais. E a outra lição que nós aprendemos ontem é sobre a videira verdadeira, que eu acabei de falar, que já não é mais Israel. A videira verdadeira agora é Jesus Cristo, nem mesmo é a igreja. A igreja são os ramos. Pois bem, feita a recapitulação, agora nós temos duas perguntas para serem respondidas e duas lições para tirarmos do texto. A primeira pergunta é: como frutificar em abundância? Porque, ao contrário do que muitos pensam, o texto não diz que eu e você precisamos frutificar aqui e acolá, frutificar uma vez ou outra, frutificar um frutinho pequenininho, mirrado, numa grande chuva. Não, o texto está dizendo que Deus é glorificado quando damos muitos frutos. Então, hoje à noite, você precisa sair daqui convicto em nome de Jesus, que você precisa frutificar muito. Amém, queridos? Aqui não dá para usar falsa humildade. Não, eu não quero frutificar muito não. Basta eu frutificar um pouquinho, né? Não basta eu dar um frutozinho assim, razoável, já estou feliz. Que conversa é essa? Porque Deus não vai estar feliz. Deus não vai ser glorificado. Ele quer que você dê muitos frutos, e nós vamos aprender o que são esses frutos. A outra pergunta que precisamos responder é: para que dar muitos frutos? É para eu me promover? É para você se exaltar? É para que as pessoas venham nos aplaudir? Não, devemos dar muitos frutos para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Pois bem, os ramos somos nós. Eu e você somos os ramos dessa videira. E o texto nos diz: você ou vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto não pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Os ramos derivam sua vida da videira. A videira produz seus frutos por meio dos ramos. Eu fico encabulado, encafifado, eu fico assim meio abobalhado quando eu olho para o texto bíblico, porque somente Deus poderia fazer isso. Ele resolve então o problema da história do seu povo, que começou com a nação de Israel. O povo de Israel teve todo o cuidado do pai, mas não frutificou. Agora então ele diz: tá bom, eu vou resolver o problema. Jesus será a videira. Mas se eu e você estivéssemos no controle, nós íamos dizer assim: mas também quem vai produzir fruto é o meu filho. Porque, queridos, convenhamos, o bom é o fruto. O que dá alegria é frutificar. Mas aí Deus, na sua misericórdia, na sua graça abundante, Ele diz: Jesus será videiro, responsável por extrair do solo todos os nutrientes, passando pelo seu caule até a seiva, chegar nos galhos e então frutificar. Mas quem vai frutificar são os meus filhos, a minha igreja. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Vocês estão vivos, queridos? Nossa, eu me empolguei aqui tanto, eu achei que os irmãos iam gritar, pular de alegria. Vocês estão entendendo ou não? Rapaz, era para nós sermos lançados no fogo, por causa da nossa desobediência, da nossa negligência.
porque nós não somos diferentes de Israel, mas Deus resolveu o nosso problema, porque já não estamos mais ligados a uma comunidade qualquer, a uma nação, mas a Cristo Jesus o Senhor, e por meio dele, eu e você podemos dar muitos frutos, aleluia. Vocês são tradicionais, mas um amém, um aleluia não manda para o outro lugar, não, é para o céu que vai mesmo. Tá, irmão? Só para a gente entender que você está entendendo, eu balanço a cabeça assim, porque senão eu fico aqui assustado. Queridos, o poder purificador da palavra é que nos permite produzir muitos frutos. Olha que o texto diz: vós já estáis limpos pela palavra. Jesus se volta para os seus e diz: eu já vos limpei. Vocês estão aqui agora, hoje à noite, e ao longo desses 52 anos, especialmente ao longo dos 52 anos, hoje é quase nada diante dessa história toda, vocês foram limpos pela palavra. E o propósito de Deus são os frutos que vocês já deram e o que vocês ainda darão. Deus deseja que cada um dos membros congregados e visitantes que aqui estão frutifique para a glória dele. Queridos, vocês estudaram acerca de até que ele venha, a volta de Cristo. E a volta de Cristo é iminente. Ele pode voltar a qualquer momento, basta ele decidir que vai voltar. Depois da sua subida, da sua ascensão, o seu retorno pode ser a qualquer momento. Mas, além disso, eu e você podemos partir agora. Ontem, conversando com um dos irmãos, ele me contou que durante 2 semanas, vários acidentes trágicos levaram familiares, um em cima do outro. E a gente sabe que nós estamos sujeitos ainda mais numa cidade como Belém, que não é diferente de outras cidades do Brasil, que nós estamos sujeitos a fatalidades. E a Bíblia está dizendo que eu e você precisamos estar frutificando até que Ele venha, ou que nós venhamos partir para estarmos com Ele. Quem não se sentir pronto para frutificar muito agora mesmo, é só pedir ajuda para Deus. Deus vai te limpar por meio da palavra. E essa limpeza vem com uma polda, vem com alguns cortes, alguns ajustes, que poderão ou não trazer sofrimento. Aí é com Deus, não cabe a mim. Queridos, amigos, irmãos, eu não sei como está a tua agenda de oração, se você tem uma, seja na cabeça, seja no papel, mas se há algum espaço aí, você poderia escrever a partir de hoje a seguinte oração: Senhor, eu lhe peço encarecidamente que a minha vida esteja ligada à tua vida, para que eu permaneça em ti, na videira, e dê muitos frutos. Queridos, nós precisamos ser audaciosos, corajosos. Nós não podemos viver na mediocridade. Nós não podemos andar de rabeta, nós não podemos andar na rabeira, nós não podemos andar atrás no quesito frutificar, porque os frutos não é para você. Os frutos vai engrandecer e glorificar a Deus, abençoar teu irmão e alcançar o perdido. Mas o certo é que nós estamos nos contentando com muito pouco. Alguns irmãos se dão ao luxo de servirem a Deus uma vez por ano. Eu não estou falando só de coral, não. Eu estou falando de muitas outras coisas. Alguns irmãos se dão o luxo, e equivocadamente, de fazer uma atividade ou outra, ou quem sabe entregar uma oferta diferenciada, e acha que está bom.
quando na verdade Deus nos ligou a Ele e constantemente, continuamente jorra da videira seiva, poder, graça, unção, para que você frutifique em abundância. Queridos, nenhum ramo tem vida em si mesmo, ele é completamente dependente da videira. Ele só frutifica se estiver nela. Logo, o ramo vivo está verdadeiramente na videira. A vida da videira está verdadeiramente correndo pelo ramo. Se você ler do capítulo 13 até o capítulo 16, você vai perceber que a palavra-chave é permanecer. Permanecer em Cristo. Nós precisamos entender que a perseverança é uma virtude de quem está em Cristo Jesus. Porque eu sou gente como você, e sou crente apesar de ser pastor, e sei também que muitas vezes nós não estamos produzindo, por algum motivo. Ou a gente está muito preocupado com o netinho, muito preocupado com o filho, com a doença, com o trabalho, com a crise, com a violência, e aí a gente perde o foco e começa a se envolver com coisas do mundo, ou está passando por um problema, por um pecado, e aí aquela pessoa se perde, e ela para de produzir, e aí o que ela faz? Ela quer sair fora, ela quer sair da videira, porque ela já está se sentindo inútil, ela já não se sente mais com algum tipo de validade, de valor, de significado. Mas a Bíblia diz: permaneçam em mim. Se vocês permanecerem, vocês darão muito fruto. Aleluia. Olha, sabe o que o texto está querendo te ensinar? É o seguinte: assim como Romanos diz que há momentos na vida em que nem orar a gente consegue, mas o Espírito intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis, assim Jesus faz. Você estando nele, ainda que você esteja desanimado, brocochô, cabisbaixo, ainda que você esteja sem força, sem vigor, passando por diversas dificuldades, você estando nele, ele vai mandar com mais vigor ainda a seiva, que é o poder, a graça do Espírito, para que passando por tua vida, você produza mais frutos ainda. Ainda que você esteja fraco, porque aonde há fraqueza, aí que o poder de Deus é abundante. Olha que coisa impressionante. Porque nós poderíamos dizer assim: não, quem tem que produzir são os jovens, são os mais bem preparados, os abonados, os intelectuais. Quem tem que produzir são os influentes. Não, a Bíblia não fala em nenhum momento que você pode, por sua conta, por sua força, por seu conhecimento ou dinheiro, produzir algum fruto. Esses aí são cristais, não tem vida, é coisa produzida pelo homem. O fruto que glorifica a Deus é aquele que é produzido por meio de Jesus na sua vida. E esse fruto, ele pode acontecer principalmente, olha o que eu vou te dizer, principalmente quando você está sofrendo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o nosso sofrimento é para agraciar, abençoar o outro. Quando nós sofremos, quando nós estamos passando por dificuldades, aí é que nós podemos servir, alcançar e estimular aquele que não tem a mesma fé e dependência que nós temos. Por isso, permaneça em Cristo. Os ramos são desafiados a permanecer na videira. Isso significa confiar, depender,
persistir, mesmo em meio às tempestades da vida. Então você que está aqui hoje à noite, é para você, porque de duas uma, ou você está passando por turbulência ou vai passar. E quando nós estamos passando por dificuldades, a primeira coisa que a gente quer fazer é largar tudo, abandonar, chutar o balde. A gente quer interromper, mas a Bíblia diz: permaneça em Cristo Jesus, porque Ele nunca vai nos abandonar. Aquele que foi capaz de dar o seu próprio Filho em favor dos seus, daqueles a quem Ele elegeu antes da fundação do mundo, não fará qualquer outra coisa. Nem a morte, nem a vida pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em segundo lugar, queridos, o que são os frutos? E aí deixa eu acalentar o coração de alguns aqui. Eu me lembro que logo no início do nosso ministério a gente fazia muitas campanhas evangelísticas, e a gente já levou de tudo lá, já fez de tudo um pouco, tudo com o propósito de cumprir o ID, cumprir o chamado e a vocação que Cristo nos deu. Mas em alguns momentos, especialmente num deles, uma senhora de idade chegou para mim e disse: pastor, eu estou muito triste, eu estou muito decepcionada. Uma serva de Deus que serviu a Deus ao longo de muitos anos, e ela veio realmente desanimada e disse para mim: sabe o que é, pastor? Eu vejo aí a empolgação que o senhor tem, a motivação da igreja, trazem pessoas para cá, e as pessoas falam sobre evangelismo e tudo, e o senhor acredita que eu nunca levei uma pessoa a Cristo Jesus? Mais de 40 anos de crente, ninguém se converteu por meio da minha pregação. E aquela irmã estava desanimada, e ela até estava imaginando que não tinha galardão nenhum nos céus. E eu disse para ela: minha irmã, os frutos que a Bíblia diz não são apenas o evangelismo pessoal. E além disso, nós precisamos entender que quando o pastor prega, ou quando os irmãos forem lá para a área da chácara, começar a congregação, evangelizando. Cadê os irmãos que estão responsáveis pela evangelização lá na chácara, lá só levantou a mão um, mas daqui para lá Deus vai levantar mais mãos, tá, meu irmão? Eles não aprenderam hoje de manhã não, eles estão achando que você vai seguir o conselho de Moisés e não de Jetro. Mas tudo bem, quando os irmãos forem, seja um grupo de 10, de 20 ou de 30, haverá outros irmãos, teremos outros que vão estar orando, contribuindo, trabalhando, e nós precisamos entender que a obra, que o fruto não é somente o evangelismo pessoal, ainda que seja também, mas você não pode fazer essa matemática, porque senão você vai ser uma pessoa frustrada. Ninguém nunca levantou a mão quando eu preguei, mas e aquela pessoa que você trouxe à igreja, que você deu exemplo, e aquela outra por quem você orou, o seu familiar. E normalmente é assim, queridos, a gente costuma direcionar a glória para a pessoa errada. Vem um pastor de fora com uma mensagem pronta, e aí prega 2 dias, além de receber oferta mais do que o salário do pastor, se você fizer a divisão, um erro tremendo. Dá uma oferta para um pastor que pregou maior do que o salário do pastor que está todo dia na igreja. É um sem sentido um trem desse. Mas aí esse irmão prega, irmãos vêm à frente, recebem a Cristo, e depois diz: não, nós temos que convidar mais, é aquele pastor lá, porque quando ele prega o fogo cai. Se o fogo cai, irmão, é para queimar e exterminar, porque Deus não manda fogo não.
a não ser para castigo. E aí, queridos, nós esquecemos que aquele pregador estava investido de oração, que aquele irmão ou irmã que veio à frente foi convidado por alguém que orou por aquela pessoa. Nós precisamos entender que os frutos, eles não podem ser contabilizados dessa forma. Deus age nos bastidores e Ele usa pessoas simples no dia a dia para frutificar. E os frutos que glorificam a Deus são aqueles que são oriundos da videira, e não do marketing, e não do showman, e não da aparência, mas aqueles que são produzidos diretamente da videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Eu sou a videira. E aí ele vai dizer assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, poderão pedir o que quiserem e lhes será concedido. A permanência aqui é a palavra-chave. Permanecer em Cristo é permanecer na sua palavra, seguindo os seus mandamentos, obedecendo às suas diretrizes. Queridos, o agricultor, Deus Pai, Ele nos limpa. O ramo é limpo para produzir fruto, e cada vez mais. O texto nos diz como é feita essa limpeza. Ela é feita por Jesus, por meio da sua palavra, a palavra criadora, eficaz. Sua palavra leva a marca do seu ser. Cristo é a palavra é Cristo. O Logos, o Deus se fez carne e habitou entre nós. E é por meio dele que nós somos limpos. Ele é a palavra. O Pai faz com que a palavra de Jesus, ou mesmo Jesus, com a sua palavra, nos limpe. Logo, é impossível produzir muito fruto se não for limpo pela palavra. Por isso, é tão importante conhecer a Cristo e a sua palavra. E hoje é tão fácil, né? Você pode correr ouvindo a palavra. Você pode lavar a louça ouvindo a palavra. Dirigir ouvindo a palavra. Melhor do que dirigir no WhatsApp. Você pode, falar em dirigir, queridos, estranho, o Detran daqui é diferente, as normas de trânsito aqui é diferente. Verde, passa correndo. Amarelo, a preferência é minha. Vermelho, pode passar também. Que coisa mais estranha. Quer ver você produzir fruto para mudar já essa cidade? É você não avançar sinal. Você já começa dando exemplo de que você é diferente. Que coisa horrível. É impressionante, as pessoas andam na contramão, as pessoas avançam sinal o tempo todo, colocando outros em risco. Se você crente está avançando o sinal, cuidado, viu? Porque além de estar pecando, ainda está colocando a vida de outros em risco. Não tem sentido isso. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, dessa forma não, a não ser lá no Paraguai. Queridos, nós precisamos repensar a nossa cultura, a palavra precisa nos moldar. Por isso que os grandes avivamentos, ao invés de oba-oba, o que causava era uma mudança na comunidade. Todas as cidades que passaram por avivamentos verdadeiros, avivamentos em que a palavra tinha preeminência, primazia, estava no centro. Por isso que nós não temos mais outra coisa a não ser o púlpito, que o púlpito representa a palavra. Essa é a mudança da reforma protestante. Ao invés da ceia, ou ao invés de qualquer outro símbolo, nós temos o púlpito, que deve ter a palavra como prioridade. A palavra nos limpa, a palavra nos santifica, a palavra gera em nós piedade, e isso é frutificar. Quando a palavra de Deus passa a ter prioridade nas nossas vidas, há um verdadeiro avivamento.
E o avivamento verdadeiro é aquele que muda o meu caráter, o meu comportamento. Como eu estava dizendo, essas cidades e países que foram avivados após a reforma protestante, os bares se fecharam, até presídios ficaram sem presos, porque a comunidade foi impactada. Esta igreja que se reúne neste lugar precisa frutificar de tal modo que a sua comunidade seja impactada pelos frutos que glorificam a Deus por meio da vida de cada um de vocês. Queridos, e esse crescimento que vem por meio da frutificação não é um crescimento inorgânico, de acréscimo externo, como de cristais, não é algo produzido por homens, mas sim um crescimento orgânico, interno, de dentro para fora, pulsante, verdadeiro. E o que são os frutos? Os frutos nada mais é do que a obediência à palavra. Ele diz: se obedecerdes a minha palavra. Os novos convertidos é fruto. O amor cristão, e ele diz: amai uns aos outros. Isso tudo é fruto. O propósito dos ramos é produzir muitos frutos nas mais diversas áreas, por meio da obediência à palavra. O que a palavra está te mandando fazer? Faça, que você estará frutificando. Mais importante é que esses frutos são resultados de estar na videira e obedecendo à voz do Senhor. A frutificação é uma marca infalível do verdadeiro cristianismo. Jesus Cristo, o nosso Senhor e a videira a qual nós estamos ligados, nos dá todas as condições para frutificar. Por outro lado, os galhos secos são cortados. Esses que nunca frutificaram, na verdade, são apenas madeira seca que só serve para queimar. Um cristão ou uma organização que cresce por acréscimo está equivocada. Está agindo contra os princípios, porque o crescimento tem que ser de dentro para fora. A pergunta que eu e você precisamos fazer é: como, para que eu devo frutificar? E eu quero concluir. Jesus, a videira verdadeira, Deus, o justo agricultor, os ramos, eu e você, que devemos produzir muito fruto, temos uma motivação. E aí, querido, de tudo, eu gostaria que essa fosse a tua motivação. Eu sei que quando a gente diz que aquele que não frutifica é lançado no fogo, assusta alguns e incomoda outros. Mas o que nos motiva não é, na verdade, o medo pelo castigo. O que deve me motivar e te motivar é o que está no texto bíblico. Preste atenção: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Ei, preste atenção. Você já pensou na possibilidade de alegrar o coração de Deus? Como é o nome da irmã? Essa aqui é a primeira, essa. Como é seu nome? Lene. Moço, eu fico imaginando a alegria que Deus teve em ver a Lene cantando para Ele. A empolgação, o ânimo dela. Está mais ou menos como eu aqui tentando passar a mensagem para os irmãos, né? E aí, Deus se alegrando pelo fato de você estar produzindo frutos.
Se nós nos alegramos em frutificar, porque o fruto nos traz um sentimento de realização, um sentimento de dever cumprido. Nós temos uma conferência chamada Jesus, o presente de Deus para você. Já existe aproximadamente uns 10 anos. Eu sou péssimo de data, então eu estou falando aproximadamente. Jesus Cristo, o presente de Deus para você, é uma conferência evangelística que agora parou de ser conferência e passou a ser um estilo de vida. Todas as programações que nós fazemos com o objetivo de alcançar o perdido é Jesus Cristo, o presente de Deus. E as primeiras conferências nós mobilizávamos a igreja por 6 meses, depois 3. Mas nós tivemos, para a glória de Deus, uma conferência em que pouco mais de 200 membros conseguiu levar 800 pessoas não crentes para assistir uma conferência evangelística. E esse povo, na medida que as pessoas iam chegando, e à medida que o povo ia crendo em Cristo e se derramando aos pés de Cristo, você tinha que olhar, e nós fotografamos e filmamos a cara do povo, parecendo quando você vê seu filho nascer. Parece até mais ainda quando você vê o neto nascer. A alegria, a motivação da igreja. Por isso, queridos, quando nós estamos frutificando, nós até paramos de dar trabalho. Essa igreja aqui, vai reduzir 50% o trabalho que ela dá de intriga, fofoca e outros trem mais, quando vocês começarem o trabalho lá na congregação. Quando começar a plantar igreja, quando começar a evangelizar, quando começar a fazer campanha, os problemas vão diminuindo. Porque quem trabalha não tem tempo para poder ficar inventando conversa fiada. Neemias tinha um grande trabalho para realizar e os abobalhados lá, para eu não usar outra palavra feia, falou assim: Neemias, vem cá, vamos conversar. Você está querendo levantar esse muro aí? Você está querendo o quê? Se voltar contra o rei? Ele disse assim: rapaz, eu tenho muita coisa para fazer, nem aí eu vou. Quem está trabalhando, quem está frutificando, não tem tempo de dar trabalho. E mais, quem está frutificando, está sendo limpo pela palavra, está sendo santificado, peca menos. É a Bíblia que está dizendo. Peca menos, produz mais e peca menos. Por isso, meu irmão, você não pode tomar outra decisão que não seja: Senhor, me faz frutificar mais ainda para a glória do Senhor. Para concluir, o pai, o agricultor, parece que neste processo do discipulado, ele está mostrando uma nova perspectiva, aonde eu e você precisamos permanecer. O frutificar é consequência de quem permanece. Por isso você não precisa estar preocupado: será que eu vou dar 100 por 1? 60 por 1? 30 por 1? Não. Ele não quer fazer conta dessa forma. Ele não está preocupado e ele não está prestigiando quem produz mais. O que ele quer é que você produza muito e cada vez mais, para a glória dele, para a sua alegria. E ele diz que a nossa alegria e a alegria do Pai vai ser completa quando eu e você, que estamos nele, produzimos muito fruto. Ei, você quer ser mais feliz? Não precisa ganhar mais dinheiro, nem casar, não precisa nem ser promovido, nem perder aqueles quilos a mais. Você quer ser mais feliz? Produza frutos. Frutos emagrece, frutos aumenta a autoestima, frutos nos faz ser pessoas mais positivas, fruto nos faz ser pessoas realizadas. Basta você olhar para quem está produzindo frutos e quem não está. Está escrito na cara. Você vê uma pessoa desanimada, desiludida, ela não está produzindo, e eu e você precisamos auxiliar. E o texto vai dizer isso para nós, que nós devemos amar uns aos outros. Na medida em que nós ajudamos o outro a produzir fruto, nós glorificamos a Deus, e o fato de ajudar o outro a produzir fruto também é frutificar.
Entende, queridos? É um círculo virtuoso e não vicioso. Ele é virtude gerando virtude. Quando você leva alguém com você para evangelizar, ainda que ele não fale nada, é maravilhoso. Eu não sei se é possível aqui, mas lá a gente leva as crianças e a gente bate nas portas. Normalmente os meninos gostam de apertar a campainha. Eu deixo os meninos apertar a campainha. Aperta a campainha, o povo sai, a gente leva algum presente e as crianças entregam o presente. E a receptividade, quando alguém vê as crianças, já quebra o clima. E as crianças voltam felizes porque elas participaram do projeto de implantação, de evangelismo. E nós precisamos entender que todo mundo pode servir de alguma forma. Aqueles que não podem ir, podem ficar orando. E todos frutificam para a glória de Deus. Nossos frutos glorificam a Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mais precisamente, a frutificação dos crentes é parcela de uma vida cristã de alguém que está ligado a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois bem, queridos, nosso desejo e oração é que vocês deem muitos frutos. O irmão faz o compromisso com ele e Deus, você e Deus. E nós já vamos orar. Então, se Deus te incomodou e você ficar no lugar, cuidado que ao invés dele limpar com uma tesoura, ele limpa com um machado. Então, se você for incomodado por Deus para poder frutificar, nós vamos orar para que você faça esse compromisso com Deus, com a igreja, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor.